Olá, meu nome é Reage Pereira, sou estudante do 8º período do curso de licenciatura em língua portuguesa. Irei apresentar para vocês uma aula gravada sobre a temática conto, supervisionada pela professora Josiele Francisca de Souza, para a turma do primeiro ano. Então, essa aula tem como objetivo geral compreender o gênero conto e seus tipos e os específicos, identificar as características do gênero apresentado, desenvolver a leitura e a escrita dos discentes e explorar a biografia do autor. Para iniciarmos a nossa aula, eu pergunto para vocês o que é conto? Acredito que todos vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Então, conto, como o próprio nome já diz, é uma palavra de origem latim que significa contar. Ele é um dos gêneros textuais mais conhecidos. Vale ressaltar que apresenta uma história geralmente fictícia, com início, meio e fim, em um único volume. Se diferencia das outras obras narrativas comuns, não só pela ausência de continuação, mas principalmente por ter um enredo sem ramificações e ser conciso, ou seja, ele é escrito de forma curta e resumida. As estruturas do conto são introdução, que é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Temos o desenvolvimento ou complicação, surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. No desenvolvimento, nós vemos o conflito, ou seja, a situação-problema, que fará os personagens agirem para resolvê-lo. Temos o clímax, que é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge. As ações tomadas definirão o rumo da história. E para finalizarmos o conto, nós temos a conclusão, como o próprio nome já diz, né? É o final da história, que provavelmente poderá ser diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Os principais tipos de contos são os realistas, populares, fantásticos, os contos de terror, de humor, os contos infantis, os psicológicos e os contos de fadas. E na nossa aula de hoje, a gente vai aprofundar sobre a leitura do conto A Carteira, do escritor Machado de Assis, que, como vocês já leram aí, né, trata-se de um personagem Honório, que é um advogado endividado que é casado com Amélia, e de repente ele encontra uma carteira e após isso ele passou a viver em conflito entre o dever de devolver a carteira ou ficar com ela para sanar todas as suas dívidas. Quem escreveu esse conto foi o escritor Machado de Assis. Iremos apresentar algumas características da sua biografia, que ele foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Ele se destacou no romance e no conto, embora também tenha escrito outros gêneros literários, como poesias, crônicas, críticas literárias e peças de teatro. Percebemos nesse conto que ele faz críticas à sociedade carioca da época, trazendo à tona temas como roubo, luxúria, falsidade e fidelidade. Na obra, é perceptível características próprias do autor, que são o pessimismo e também propriedades relacionadas ao naturalismo e realismo. Essas eram as características presentes nas suas obras. Então, e para discutirmos aí sobre o conto A Carteira, de Machado de Assis, podemos perceber que ele é um conto que apresenta aspectos psicológicos. Por que psicológico? Porque o que se sobressai nesse conto é o que ocorre na interioridade do personagem principal, que é Honório, né? Que ele é um personagem que, após encontrar uma carteira, mexe com o seu psicológico, que ele fica na dúvida se vai entregar a carteira ou vai sanar suas dívidas com o dinheiro da carteira. E nós, como os leitores, tomamos conhecimento de tudo que ocorre com esse personagem, sobre o seu estado de alma, seu pensamento,
através do narrador em terceira pessoa, né? O conto A Carteira tem um narrador onisciente, ou seja, o narrador tem total conhecimento dos fatos que acontecem na história e também dos personagens. Honório, ele pertence a uma família burguesa e, apesar de estar bastante endividado, ele não demonstrava isso para as pessoas. Ele sempre demonstrava ser uma pessoa feliz, alegre, estava sempre promovendo jantares e festas para as pessoas, principalmente para sua esposa Amélia, né, que ele sempre tentava agradá-la com presentes, que Amélia demonstrava ser uma pessoa triste e solitária, e Honório sempre procurava alegrá-la com os presentes. E com isso, Honório tornava-se uma pessoa cada dia mais endividado, e como é perceptível no conto, ele não passa a ideia de um homem endividado para as pessoas. As pessoas não sabem dos conflitos que ele passa no seu interior. Como diz uma passagem aí no texto, como a gente já fez a leitura, Honório fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Então, ele não demonstrava o que estava acontecendo com ele no seu interior, ele não demonstrava para as pessoas. Percebemos no conto que o caráter de Honório é colocado à prova, mostrando a sua fragilidade diante da situação vivenciada. Honório, nesse momento de dívidas, ele encontra uma carteira e no momento que ele encontra essa carteira, o leitor passa a tomar conhecimento de todos os seus conflitos internos nesse momento de decisão. Nesse momento, ele precisa fazer sua escolha. Ele precisa pensar o que ele poderá fazer com essa carteira. Ele poderá devolver o dinheiro ou poderá ficar com o dinheiro e sanar todas as suas dívidas. A princípio, não duvidamos do caráter do personagem. Porém, em outras passagens, o narrador mostra que Honório está dividido entre valores éticos ou resolver a sua crise financeira. Percebemos em algumas passagens do conto a fragilidade do ser humano, pois em alguns momentos ele pensou, e se tivesse sido eu que tivesse perdido a carteira, será que as pessoas que encontraram iam devolver essa carteira? Então, quando ele abre a carteira, ele percebe que todo o dinheiro encontrado resolveria o seu problema. Mas, ao mesmo instante, surge a dúvida de devolver a carteira ou não. Em vários momentos, ele fica dividido entre pagar suas dívidas ou devolver a carteira e procurar o verdadeiro dono. Então, ele encontra na carteira vários bilhetes que ele também não lê, mas encontra um cartão e percebe que a carteira pertence a um amigo seu, que é o Gustavo, que também é amigo da sua família. E está sempre presente nas festas na sua casa. Então, no enredo da história, nós percebemos que o caráter de Honório é colocado à prova a todo momento, né? No final do conto, a carteira é devolvida, né? Mas percebemos que Honório estava sendo traído pela pessoa que ele considerava o seu melhor amigo. E isso nos leva a vários questionamentos, né? Qual seria a atitude de Honório se ele soubesse que estava sendo traído? Será que ele devolvia a carteira da mesma forma que ele fez? Será que a falta de caráter do outro também pode afetar o nosso caráter? Então, isso leva a vários questionamentos sobre a nossa vida real, né? Sendo que Machado de Assis deixa essas reflexões para o leitor, pois somente o leitor ficou sabendo da traição de Honório, né? Porque ele encontrou os bilhetes, mas ele não leu. Então, Honório não ficou sabendo da sua traição. E se ele soubesse, será que ele agiria de outra forma, né? Então, fica a nossa dúvida, o nosso questionamento. Essa foi a nossa aula de hoje sobre um pequeno resumo, né, sobre conto.
porque ainda temos muito que aprofundar. Espero ter contribuído e até a próxima.